Olá para você que está acompanhando o Sabablog. A minha convidada de hoje, ela tem mais de 20 anos em experiência de vendas, visitou mais de 20 países e teve um episódio triste na vida dela, que ela foi presa injustamente nos Estados Unidos, o que gerou o livro Liberdade Perseguida. Converso hoje com Nina Nassi, que se chama Janaína, mas o apelido é Nina Nassi. Nina, muito obrigado por ter aceitado o meu convite, tá certo? Solano, eu que agradeço por me receber e porque para ajudar a me ajudar a propagar minha história, né? Exatamente. Vamos lá. Antes desse pesadelo que você viveu, como que era até então a sua vida? Era uma vida comum, mas dentro de um patamar, digamos que bem alto financeiramente, né? Eu já tinha conseguido, eu saí do Brasil aos 19 anos, fui morar nos Estados Unidos e lá eu conquistei realmente o famoso sonho americano. Então, eu vivi uma vida muito tranquila, confortável, viajava bastante, tinha uma pessoa com qual eu tinha uma relação estável por anos. Então, dentro do que uma pessoa espera de uma vida, era uma vida perfeita. Dinheiro não me faltava, vivendo super bem, uma empresa promissora, feliz, saúde ok também, e só com um olhar próspero para tudo que viria, né, adiante. Então você é empresária e atua em qual ramo? Nessa época eu atuava da história que eu conto da minha vida na área médica. Como que era? Então, vou contar um pouquinho para você do meu background, para vocês entenderem, né, como que foi um pouco da minha vida e como até o desfecho de hoje. Desfecho não, né, porque nada tem fim, a gente só transforma e as coisas vão mudando e a nossa capacidade de se adaptar ao novo. Então, digamos que eu estou no momento da minha vida onde eu estou me adaptando ao novo. Eu tenho hoje 41 anos de idade, eu venho de uma família humilde, nasci no interior de São Paulo, uma cidade que se chama Bragança Paulista. E quando eu era bem nova, uma vez eu vi um vídeo da Disney e eu coloquei na minha cabeça que um dia eu moraria lá. E foi exatamente o que aconteceu. Os anos foram passando, aos 19 anos de idade eu resolvi migrar para os Estados Unidos e fui em busca de uma vida melhor mesmo, né? Chegando lá, eu fiz um pouco de tudo. Trabalhei desde limpei casa, trabalhei vendendo cachorro-quente, trabalhei com tecnologia, vendendo passagens, tickets aéreos, até que após. Aí entrei na tecnologia, fiquei trabalhando coisa de 10 anos na tecnologia, até que o mercado médico se apresentou e eu abri uma empresa no mercado médico, onde inicialmente eu vendia equipamentos na área de oftalmologia e endoscopia. E disso, indo para congressos e crescendo a minha base de network, eu acabei conhecendo tudo que era a parte de disposables, tudo que é descartável. Mas é o descartável que a gente conhece como high-end, de alta tecnologia. São produtos que eles são absorvíveis pelo corpo, então a gente fala mais de laparoscopia, robótica, essa área da medicina. E a minha empresa, eu abri uma empresa, trabalhei com isso por mais ou menos 10 anos, e a minha empresa foi muito promissora. Chegou um ponto que eu estava vendendo praticamente para o mundo inteiro, salvo o continente africano. E aí, em 2019, aconteceu uma coisa que eu nunca esperei na minha vida e mudou minha vida da água para o vinho, onde ela teve uma. Mudou de 180 graus, né? 360 a gente volta para o mesmo lugar. E 180 eu fiquei ali de ponta cabeça e foi bem difícil. Mas qual foi o motivo real da sua prisão e como foi até a liberdade? Tá. Então, em 2018, eu recebi uma solicitação de um cliente pedindo um produto X que eu não tinha no meu estoque. Eu falei, tá bom, eu vou procurar esse produto e te falo quanto que é. Procurei o produto, eu tinha uma licença de importação e exportação pelo FDA. O FDA, ele é como a Anvisa brasileira. E essa licença me dava o direito de comprar ou revender em qualquer lugar do mundo, passando pelo órgão regulamentador. Então, eles assinavam e entregavam no meu escritório. Em 2018, eu recebo essa cotação, essa solicitação de produto. Em 2019, eu efetivo a venda, vendo para o cliente recebe o produto, passado alguns meses, eu recebo uma mensagem dizendo que o produto que eu havia vendido, ele era falso.
Esse produto, ele passou pelo meu controle de qualidade da minha empresa, ele passou pelo controle de qualidade da empresa pela qual eu vendi, e ele foi revendido para um outro estado dentro dos Estados Unidos. Eu comprei na Flórida, revendi na Flórida, ele foi vendido para um outro estado. Nesse processo de venda, ele caiu na hora que um neurocirurgião foi usar o produto, ele vê que o produto está se manifestando diferente, e ele reporta isso para uma marca, né? E aí eles falam, aí eu recebo um e-mail falando que o produto era falso, e eu falei, não, como assim ele é falso? Eu trouxe de uma maneira 100% correta, passou pelo órgão regulamentador, que é o FDA, como a Anvisa no Brasil, eles entregaram na minha empresa, então eu falei, deve estar tendo algum equívoco. Infelizmente, não existia nenhum equívoco, o produto ele era mesmo falso, então eu caí numa cadeia de falsificação de produtos médicos internacional, e aí começou a loucura da minha vida, né? Aí eu fui processada por uma das maiores empresas do mundo durante anos e também fui indiciada pelo governo dos Estados Unidos. Nossa, é interessante esse fato, porque ele havia passado, o produto havia passado pelo controle de qualidade, mesmo sendo falso. Sim, sim. Não, não tinha como descobrir. A única pessoa que pôde descobrir isso era o cirurgião. Na hora da cirurgia, ele vê que o produto está manifestando uma forma errônea, e aí ele tenta um, tenta dois, tenta três, até que ele faz o repórter e fala que o produto estava se manifestando de uma forma não adequada. E ficou quanto tempo na prisão? Quanto tempo? Eu fiquei 3 meses no campo federal. Eu recebi uma pena de 6 meses, 3 meses eu fiquei no campo federal e 3 meses eu fiquei em prisão domiciliar. Foram 3 meses ao todo. 3 meses no campo, 3 meses em prisão domiciliar. Então, ao total foram 6 meses. Sim, exato. Tá certo. Foi triste o que aconteceu, foi um mal-entendido e tanto esse produto causou muitos problemas. E como que foi que você decidiu escrever o livro Liberdade Perseguida? Na verdade, eu escrevi o livro com propósito de cura mesmo, né? A priori, essa vontade ela cresceu estando no campo, que era uma forma de humanizar aquelas mulheres que estavam lá, então, né, saber que todo mundo, independentemente de onde está e o porquê está, todo mundo tem suas dores e amores, né, ninguém é só sombra ou só luz. Então, esse foi o objetivo inicial, e depois foi na possibilidade mesmo de encontrar uma cura, que eu descobri que a vergonha ela não prospera na empatia, então, enquanto mais eu escrevia e colocar para fora tudo aquilo que eu estava sentindo, era uma forma de cura. E para ajudar outras pessoas também, né, Solano? Porque todo mundo, eu fui para prisão, né? Mas todo mundo tem as suas prisões, todo mundo tem suas dores, seus amores. Às vezes, não precisa você estar num lugar onde te tiram o direito de ir e vir para você estar aprisionado. Existem pessoas aprisionadas no seu psicológico por uma doença, ou por uma mãe, um pai, uma relação mal resolvida, uma relação abusiva. Então, existem N formas de prisão, e no meu livro eu realmente coloco isso de uma forma que não importa o que você esteja passando, a vida é cíclica e tudo na vida passa. Então, se tá bom, vai passar, e se tá ruim também vai passar. Então, o importante é como a gente lida com isso, né? Como a gente consegue refazer a história independentemente do que quer que tenha acontecido. Esses foram os objetivos de ajudar as pessoas que têm ou que estejam na prisão injustamente ou que tenham suas prisões realmente, como você disse. E você sente que esse objetivo ele foi alcançado com sucesso? Acho que a partir do momento que você tem um objetivo de ajudar pessoas, ele não é nunca alcançado, né? Porque é uma evolução, e essa evolução também é minha, não é só para o outro. Então, eu espero não cessar nunca. Isso para mim virou um objetivo de vida mesmo. Então, hoje eu quero ajudar as pessoas a respeitar a sua história, a entender mais quem, né, quem é você, entender que não adianta ter culpa, tem que existir vida, porque, né, menos culpa, mais vida.
Então, assim, não deixar as coisas perder o valor. Então, esse meu projeto de vida, ele não tem começo, meio e fim, ele vai ser contínuo. Foi a partir desse momento que começou a sua depressão? Óbvio, foi muito difícil, né? Então, eu tive uma depressão bem pesada. Na verdade, assim, foram uma série de fatos que culminaram uma depressão, né? E outra coisa, uma depressão, ela não vem do dia para a noite, né? Ela vai. Não existe só um motivo. É você rastejar e não caminhar, é você perder aí são fatos que vão levando a uma depressão. Então, óbvio, né? Eu fui presa, eu fiquei com a minha saúde super debilitada, eu fiquei sozinha. A gente está falando de um momento de uma pandemia que ninguém havia conhecido no mundo. Então, eu entrei no presídio nessa época, saí, tive que ficar sozinha. Quando eu voltei do campo, eu chego na minha casa, 10 minutos depois eu descobri que eu fui traída. Aí eu tomei a decisão de separar, fiquei 3 meses praticamente sozinha em quatro paredes, um outro lado do mundo, sem nenhum familiar. Então foi um momento muito difícil, que realmente eu achei que eu não fosse conseguir e que a vida já não tinha mais sentido. Você, foi fácil se curar da depressão ou foi difícil? Não, foi muito difícil, muito difícil. É, eu falo assim, né, que hoje em dia tá todo mundo numa espiral, naquela coisa de vamos ter uma mente próspera, vamos melhorar. E como é que você faz isso quando você está no fundo do poço, né? Não é um processo fácil, é um processo muito dolorido, inclusive, né? Não sei se você já se sentiu assim, que em algum determinado ponto da sua vida parece que tem um concreto e você não consegue caminhar. Você sabe o que você tem que fazer, mas você não consegue se colocar em movimento. Então, esse processo de se colocar em movimento é muito doloroso e muito difícil, porque até a nossa mente, inclusive, até para a gente sair desse lugar de muita dor, o seu ego vai falar, não, peraí, eu não quero, porque você vai ter que se autoconfrontar, né? Confrontar. E isso é muito difícil. Então, não foi nada fácil, não. E eu digo que, na verdade, é, é diário, né? Independentemente. Então, assim, a vida é cíclica. A gente só sabe o que é alegria a partir do momento que a gente vive a tristeza. Então, eu saí da depressão, mas como é que eu alimento uma mente saudável, um corpo saudável, uma rotina saudável, onde eu crie hábitos que me deixem num paralelo, sem que eu não tenha mudanças no ir e vir das coisas, porque acontece, a vida é uma gangorra, um dia você está em cima, outro dia você pode estar embaixo. Então, como é que eu consigo manter essa linha tênue de uma pessoa com um conhecimento, um autoconhecimento e uma mentalidade positiva? É difícil, sim. Os remédios controlados foram os únicos fatores que te ajudaram a passar por ela, por a depressão, ou teve mais algum fator importante? Solano, na verdade, eu não cheguei a tomar remédio, tá? E não tem problema nenhum, acho que a pessoa, cada um busca e cada um se nutre daquilo que achar necessário. Se a pessoa achar, meu, não, tenho que tomar remédio, vai lá e toma mesmo, porque tem pessoas que não produzem um monte de coisas que são importantes para curar uma depressão. Então, aí já é uma parte hormonal mesmo, uma parte química do corpo, né? No meu caso, eu optei por fazer terapia, eu optei por começar uma terapia e tratar o meu mental. Mas trazer para mim uma rotina mais saudável, ter disciplina, entender a minha história, honrar a minha história. Então, assim, foram várias atitudes que eu fui tendo pouco a pouco que foram me ajudando a melhorar. Mas nada é do dia para a noite, né? Então, eu não optei por remédio. Então você não passou então você não passou por psiquiatra, apenas com psicólogo, psicóloga. Eu cheguei a passar, mas eu não quis tomar o remédio. Eu não quis porque eu não me sentia bem. Foi uma escolha minha. E quantas semanas você ia? Qual período que você ia no psicólogo? Eu estava fazendo na época que foi o pior momento para mim. Eu fazia 2 vezes na semana. 2 vezes na semana? Uhum.
Inclusive, foi um cara assim, incrível que apareceu na minha vida e eu não podia pagar na época. Ele falou: Não, eu te ajudo, você precisa disso. Então, foi muito bom para mim. É claro que não depende só das palavras que o psicólogo fala, também depende de você querer melhorar isso, né? É que na verdade, assim, né? Obviamente, existem várias formas de tratamento, né? Existem vários tipos de psicólogo. Que tipo de psicologia eles usam? Então, assim, mas o psicólogo, na verdade, a função dele é te trazer pro seu eu, né? E fazer você pensar naquilo que está acontecendo e meio que tirar você da situação e te colocar vendo de fora como é que você pode. Então, eles te dão um direcionamento, mas a construção é da pessoa mesmo, né? Exatamente. Quais as pessoas que foram importantes em sua vida para você vencer a depressão também e tudo que você passou desde a prisão? É, assim, na minha história, eu conto muito, no meu livro eu conto isso, né? Eu praticamente ninguém sabia o que estava acontecendo comigo, então eram pouquíssimas pessoas, inclusive a minha mãe não sabia. Então, foi um processo um tanto quanto solitário, mas eu tive ali três pessoas, três amigas, e até o meu ex, que ele acabou, né, me traiu, mas ele teve também a sua importância no trajeto, sim, porque se não fosse ele, eu só tinha ele lá nos Estados Unidos naquele momento. Então, teve a sua importância, mas eu acho assim que mais que ter alguém importante, é a gente ter autorresponsabilidade sobre as coisas que nos acontecem, e não ficar colocando, projetando no outro, entendeu? Então, as pessoas que a gente ama, elas sempre são importantes na vida, mas a gente precisa ter autoconhecimento para passar por esses momentos difíceis, independentemente de quem quer que seja. Atualmente você está morando em Bragança Paulista Moro aqui. e, e agora como que está a sua vida atualmente? Ah, minha vida tá muito gostosa. Tô num momento assim de. É o começo mesmo, né? De me reencontrar, de novas amizades. Eu passei a minha vida praticamente adulta inteira morando fora, então perdi muita coisa, deixei de vivenciar muita coisa. Hoje eu optei por recomeçar minha vida aqui no Brasil. Tô começando a me reestruturar financeiramente, mas psicologicamente eu posso dizer que eu nunca tive tão bem. Isso é ótimo, isso é ótimo. E hoje quais são as suas atividades? Bom, eu sou uma pessoa que eu sou bastante, eu sou bem, eu me movo bastante, sabe? Eu gosto disso. Hoje eu trabalho, né? Trabalho na parte, continuo trabalhando na área médica, hoje trabalho com equipamentos e continuo vendendo nos Estados Unidos, reabri minha empresa, então voltei para essa área. Escrevi meu livro e agora também eu estou desenvolvendo um produto, um produto onde eu possa causar transformações na vida das pessoas, principalmente de mulheres, que né, com quem eu me comunico melhor, assim, falando de tudo com que eu passei. Não fechando a porta para os homens de nenhuma forma, mas assim, eu tenho mais propriedade do universo feminino. É, Então, hoje eu estou nessa construção de um infoproduto, onde o meu intuito é realmente ajudar pessoas pegar na mão mesmo e falar, viu, tá difícil, mas espera aí, deixa eu te falar o que que eu fiz, e deixa eu te mostrar o que que eu fiz, como é que você pode mudar esses seus hábitos para mesmo nas horas difíceis você conseguir ter uma mentalidade boa, que te leve pro próximo, né, step, sem permanecer numa depressão absurda e sem fim. Então, isso para mim hoje está muito meu propósito de vida. Resto aí tem a minha rotina do dia a dia, eu treino todos os dias, eu tenho uma rotina saudável, uma alimentação saudável, gosto muito disso, me faz muito bem, durmo cedo, gosto de dançar, eu faço aula de dança, hoje tenho uma relação com um cavalo enorme e os bichos me fazem muito feliz. certo. E você pretende um dia voltar a morar no exterior ou nunca mais? Olha, hoje eu tô aqui, amanhã Deus sabe. Então, assim, não tenho, não é, talvez. Hoje essa é a minha escolha e eu sou muito fidedigna às minhas escolhas. Pode ser que amanhã eu queira voltar para lá? Pode ser. Eu sou cidadã americana, não tenho problema nenhum, né, em estar lá. Eu acredito que
não é a geografia, né, que muda a sua história. Então, assim, eu posso estar, se eu tiver mal, pode ser no Brasil, na Europa, em qualquer lugar. E se eu tiver bem, a mesma coisa. Então, para mim, os Estados Unidos é um lugar que mora no meu coração e é a minha segunda, ou melhor, talvez até a minha primeira casa, e aqui seria a minha segunda. Então, não ficou trauma dos Estados Unidos pelo que aconteceu. Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Isso poderia ter me acontecido em qualquer lugar. Pessoas boas e pessoas ruins existem em qualquer lugar do mundo. Então, eu poderia ter sido vítima de uma cadeia de falsificação médica em qualquer lugar do mundo. Nada me impede, né? E tem pessoas que passam em outros lugares do mundo, e enfim. Então, não é o lugar, não, não é a geografia. É como a gente lida com a situação e como a gente entende, né? Que pode acontecer, acontece como aconteceu comigo, pode, né? E como é que eu vou fazer, como é que eu vou sair disso? Como é que eu vou entrar no país e aquilo me trazer gatilhos que aquilo me fez viver? Não, eu já superei isso, entendeu? Então, esses gatilhos, eles não. Obviamente, eu tenho um passado marcado por várias situações que me aconteceram que foram muito difíceis, mas já estavam super resolvidas e a vida daqui para frente. Certo. Você visitou 20 países, mais de 20 países. Coloque 5 que você mais gostou e o porquê. Nossa, cinco países que eu mais gostei. Eu amo Portugal. Portugal é incrível. É assim, é um lugar que eu falo, gente, quizás um dia eu possa envelhecer em Portugal, por que não? Eu gosto muito, eu sou de uma pessoa que eu vou viajar, eu gosto de ir para museu, eu gosto de ópera, eu gosto realmente de andar, eu gosto de história. Então, Portugal, a cada, sei lá, eu não tenho muita noção de espaço, mas a cada 5 minutos que você dirige, tem lá uma placa dizendo Patrimônio Universal da Unesco, Patrimônio Mundial da Unesco. Então, assim, é incrível. Depois, Hungria eu gostei bastante. Itália, eu sou apaixonada por Itália, já fui várias vezes e vou quantas vezes mais eu puder. Ah, Costa Rica é um lugar que eu sou apaixonada. É uma Amazônia pequenininha, né? Porque lá o clima de lá é como se fosse a Amazônia mesmo. E é super selvático, sabe? Super meio da natureza. Então, assim, eu gosto muito. Já falei aí que três ou quatro. Deixa eu pensar, que mais? Que eu gosto muito. Hungria, eu já falei, que eu acho maravilhoso. Da história mesmo, eu gosto daquela coisa também da separação de Budapeste e tal, achei fantástico. Áustria é maravilhoso também. Então você anda assim, a ópera tocando nas ruas, tem muito essa cultura enrustida, né? É, a Europa antiga. Então, ai, gente, é tanta coisa. Quando me perguntam qual é a cidade que você mais gosta, gente, Paris. Paris é sensacional, parece que você está num filme andando. Inclusive, agora eu estive em Paris, em janeiro, fevereiro, eu acho. E eu fui sozinha, e foi uma viagem incrível, porque eu já tinha ido a Paris, mas foi a primeira viagem que eu fiz sozinha, sozinha. E foi sensacional eu fazer o meu tempo, eu respeitar as minhas vontades, fazer a minha rotina. Então, obviamente, viajar com alguém é sempre muito bom, mas foi um momento muito eu comigo mesma e foi incrível. E quais são as línguas que você domina? Eu falo português, inglês e espanhol. Ah, tá Só certo. as três. Na França, você disse que foi na França. Na França, você teve alguma Aham. dificuldade por causa do francês ou não? Não, não. Você sabe que eu já tive na França anteriormente, agora eu fui sozinha. Então, não sei se isso também trouxe alguma modificação, mas assim, dessa última vez que eu fui, eu nunca tinha visto os franceses tão solícitos e abertos para receber visitas. É impressionante. Às vezes eu falo, eu tô perdida, me ajuda. Era deles pegarem pela mão e me levar até duas esquinas na frente, e falar, ok, agora você vai à direita, dá 3 quadras, você vai chegar. Então eles são muito receptivos. Certo. Como que as pessoas podem encontrar o seu livro? Onde elas podem encontrar o seu livro? Liberdade Perseguida. Então, recentemente, o livro foi lançado dia 14 de abril.
Então, eu não sabia como funcionava, mas aí tem todo um plano de abastecimento de livrarias e tal, então começou recentemente. Mas existem N livrarias, aí são muitas, eu não lembro de cabeça, mas uma que você super encontra rápido e fácil é na Amazon. Inclusive, para mim é ótimo vender pela Amazon, porque isso me coloca numa colocação maior a nível de vendas, então isso me dá uma visibilidade. Então, eu sempre falo, gente, vai comprar, comprar na Amazon, você tem o livro físico, tem o livro online, aí tem, acho que na Livraria da Vila, em São Paulo, aí teria, mas tem Magazines Luiza, na internet, qualquer lugar que você coloque lá, você colocar o livro, vai te dar várias opções. Mas a Amazon, quem for comprar, por favor, compra por lá, porque me ajuda muito. O livro, e também deixa o review, né? Se gostar, deixa lá falando que gostou. Se não deixar, também deixa falando que não gostou, porque as críticas também sempre são super bem-vindas. Mas, modéstia à parte, todo mundo que tem lido meu livro tem falado que é sensacional e que começa a ler e não consegue parar, e que tem uma linguagem muito boa e que ajuda a ressignificar um monte de coisa na vida das pessoas. Então, eu posso dizer que o meu objetivo está sendo atingido com sucesso. Vende só a edição impressa ou vende em e-book também? Vende em e-book também, nos dois. Depois que aconteceu tudo isso, que nasceu a vontade de você ser escritora. Você pretende escrever mais? Olha, não é fácil você não ser uma pessoa conhecida e lançar um livro, né? Porque se você não é visto, você não é lembrado. Então tem todo um processo de divulgar o livro e tal. E é bem trabalhoso, eu tenho feito, eu participei de vários programas. Inclusive agora tem 2 ou 3 programas de televisão que eu gravei que vai sair logo mais jornais, revistas, sair na Marie Claire. Então, é todo um processo que você tem que fazer por detrás. Às vezes as pessoas veem o negócio vendendo e falam, nossa, tá vendendo. Mas é muito trabalhoso. Então, no que depender de mim, hoje eu falo, hoje eu sou escritora. Então, eu quero sim escrever. Eu descobri uma paixão pela escrita muito grande. Inclusive, hoje mesmo eu falei, hoje eu estou escrevendo desde manhã. Acordei bem cedo e estava escrevendo, 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 que eu estou aí num processo de construção de um curso que eu te falei, então tá ficando maravilhoso, ficando super redondo, assim, onde eu vou trazer várias coisas. E pretendo, eu termino o meu livro. Uma coisa que outro dia eu dei uma entrevista, uma pessoa falou que foi sensacional. Normalmente as pessoas elas escrevem depois que elas já se recuperaram, depois que elas já estão melhor. E eu escrevi para curar. Então, assim, quando eu termino o meu livro, eu estou no processo de cura. Então, eu termino ali e no renascimento que eu falo que eu estou renascendo aos 40 anos de idade. Então, agora meu intuito mais para frente é fazer um livro e falar sobre como eu consegui fazer esse processo de reconstrução fazer de mim uma pessoa mais forte e como que foi esse meu processo de resiliência, né? Então, eu pretendo sim. Dizem que a vida começa depois dos 40. Você concorda? Olha, eu acredito que não que a vida começa depois dos 40, mas assim, a vida ela é a vida todos os dias, né? Então a gente tem que respirar e agradecer pelo ar que a gente respira. Mas eu acredito sim, né, existe essa frase em cima, principalmente da mulher, né? Falam que 40 anos, a idade da loba, e a mulher já está mais aberta para tudo e está mais dona de si. Então, eu acredito, para mim, eu até falo isso, né? Dizem que as mulheres dizem que aos 40 anos você desabrocha. Para mim, eu realmente recomecei aos 40. Eu não acho que começa, mas eu acho que os recomeços eles são constantes, e no meu caso, eu recomecei aos 40 anos, com muita vontade de vida, com uma experiência que poucos têm, né? Graças a Deus. É, mas assim, fazendo do limão uma limonada e muito, como que eu posso te dizer? E com muita propriedade da minha história, sabe? O que que acontece, Solano? Quando aconteceu isso tudo, que eu escrevi um livro, eu morava em outro país, eu tinha uma outra vida, né? A minha vida era totalmente vivida em off, porque eu tinha uma vida financeiramente muito fora do padrão brasileiro, eu andava de aula particular, eu viajava muito. Então, assim, eu até mesmo por eu ser filha única, minha mãe está no interior de São Paulo, eu nunca quis expor isso, né? E de repente, assim, minha vida mudou da água para o vinho, eu me vi sem dinheiro, me vi sozinha, doente e tudo aquilo.
Hoje eu entendo que quando eu resolvi falar desse assunto, que era muito difícil, eu poderia ter feito diferente, não ter falado, porque eu poderia muito bem ter chego aqui e as pessoas até especularem, mas eu não querer contar. Mas eu descobri eu descobri não, eu entendi que eu tinha passado a minha vida totalmente 100% corretamente, nem ticket de trânsito eu tinha, e de repente aconteceu isso comigo, isso não ia me definir. Entende? Não são 3, 4 anos ruins da minha vida que vão destruir tudo que eu construí ao longo dela. O meu caráter, a forma com que eu vejo, os meus princípios, a minha moral. Então, eu entendi isso e me apossei muito da minha história. Então, hoje é aquela coisa: para mim, liberdade é você tirar a sua armadura e estar em paz com a sua consciência. Isso eu falo de boca cheia. Eu sou isso. Aconteceu, aconteceu. Gostaria que tivesse acontecido, obviamente que não, mas eu falo que isso, para mim, eu vejo que eu fiz realmente do limão uma limonada, e eu espero que outras pessoas com coisas difíceis que aconteçam consigam fazer a mesma coisa, e no que eu puder ajudar, quem eu puder pegar pela mão e falar, meu, vamos lá, eu vou fazer. Tá certo, então. Nina, Nasce, muitíssimo obrigado pela entrevista. Foi um prazer entrevistar você, conhecer a sua história e conhecer você também. Eu que agradeço, Solano, eu quero aproveitar, eu posso deixar minha rede social para vocês? Com certeza. Tá, minha rede social é Nina, com dois N's no final, Ninna, Nasci, Nasci. Então, quem puder, hoje em dia eu tô aprendendo a lidar com o Instagram, então eu tenho falado um pouco sobre mentalidade, sobre medos, ou como ter ausência do medo. Então, todas essas coisas eu tenho desenvolvido pouco a pouco, à medida que eu me sinto mais confortável, mas faz parte do meu projeto de vida, digamos assim, hoje a minha conta do Instagram. Então é isso. Muito obrigada por me entrevistar, por me dar o espaço no seu canto virtual aí. E espero que a minha história possa inspirar outras pessoas. Obrigado você. E até o próximo Sabavlog, se Deus quiser. Tchau.